que eles obedeçam ao Senhor para que o juízo não venha sobre eles. E aí Deus usa exatamente essa passagem. Jeremias 17 vai falar sobre essa questão de uma profecia de exortação para o homem, para ele se voltar para Deus e não para os seus próprios desejos, o seu próprio coração, que é totalmente enganoso. Então o Senhor fala exatamente aqui no versículo 10 o que está lá em Apocalipse. Então a palavra ela se completando, a palavra ela trazendo à tona o que foi ali no Velho Testamento e o que vai ser no Novo Testamento. O juízo que Deus trouxe sobre Judá e Jerusalém vai voltar a acontecer na vinda de Jesus. Então esse mesmo juízo sobre os seus filhos que não se voltarem para ele vai acontecer da mesma forma. Repetindo Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Percebam que tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, Deus está falando sobre a forma com que o povo está se conduzindo, porque o juízo, a recompensa, vai ser de acordo com a conduta e com as obras. Nós vamos estudar ao longo de Apocalipse, nós vamos ver muito essa questão sobre galardão, sobre várias coisas que Deus vai trazer através do juízo e através da sua vinda novamente, nos últimos dias. Mas a palavra de Deus, ela sempre foi muito clara a respeito disso, que o Senhor, ele realmente julga as nossas vidas e ele tem o poder, como ele fala aqui para a igreja de Tiatira, que ele tem os olhos como chamas de fogo, e porque ele é o justo juiz, né? Ele realmente é aquele que sonda os nossos corações e a nossa mente. Ele sabe o que passa dentro do nosso coração verdadeiramente. O Senhor é o único que consegue sondar os nossos corações de forma perfeita. Então ele vai retribuir cada um segundo as suas obras e a sua conduta, porque ele conhece verdadeiramente a nossa vida. Ele consegue ter esse juízo perfeito a respeito de tudo, de todos os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Por isso que a igreja de Tiatira é lembrada sobre isso, porque na verdade está falando sobre todo o pecado que Deus abomina de forma muito clara desde o Velho Testamento. O primeiro mandamento, queridos, que Deus deixa para a nação de Israel e deixa para nós, é justamente sobre a questão da idolatria, né? Talvez eu esteja batendo muito nessa tecla, mas eu quero que vocês entendam, e quem puder buscar um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto, ou num outro momento a gente trazer uma aula específica sobre isso, o pecado de idolatria, quando eu deixo de me relacionar com o verdadeiro Deus, eu passo a me relacionar com outros deuses. Isso é abominável ao Senhor, porque nós somos a sua noiva, nós somos a sua esposa, que estamos sendo preparados para a sua vinda, para esse casamento. Então, quando eu deixo de adorar a Deus, de me relacionar com Deus, eu estou me prostituindo com outros deuses. Eu estou trazendo para o leito, né, de santidade, para o leito de relacionamento com Deus, outros deuses para se relacionar comigo. Então, esse para mim, assim, a ênfase de toda a palavra de Deus fala de com quem você tem se relacionado. Quem tem sido seu marido, Baal ou Senhor? Quem tem sido aquele que senta à mesa com você e ceia, e tem comunhão, e participa do pão? Eu sou muito questionadora, vocês já me conhecem, né, nessas questões, e eu sempre faço muitas perguntas para mim com o texto da palavra de Deus e quando eu vou fazer os meus estudos, e eu sempre me pergunto e tenho encontrado algumas respostas com esses textos que a gente lê, com os estudos que a gente faz. Percebam que desde o Velho Testamento, desde o início, fala muito sobre sacrificar ao Senhor, né? Deus instituiu através do tabernáculo sacrifício de animais para que esses animais fossem sacrificados ao Senhor e isso pudesse servir ali de alimento em comunhão entre o povo de Deus e o Senhor. Então, se você nunca se atentou a esse detalhe ali no Velho Testamento, para um pouco, depois dá uma lida nesses textos onde o Senhor institui os tipos de ofertas. E nessas ofertas,
existiam particularidades a respeito de quem deveria comer essas ofertas, quem deveria participar da mesa durante essas ofertas. Então, quando os animais eles eram oferecidos ao Senhor ali no tabernáculo, com os sacerdotes, com os levitas, e depois no templo de Davi, de Salomão, quando os animais eram oferecidos ali em sacrifício ao Senhor, eles em seguida eram então colocados à mesa para os sacerdotes e para aquelas pessoas que estavam levando a oferta participarem de um alimento, participarem de um tempo de comunhão, de alimentação. Então, desde o Velho Testamento, Deus diz assim: de que mesa você tem participado? De que comunhão? Para quem você tem oferecido sacrifícios? E então em seguida comido nessa mesa. E aí vocês podem perceber que todas as outras religiões, todos os outros deuses, eles têm o mesmo tipo de prática. Toda religião que se preze aí, né, que a gente percebe, tem algum tipo de culto, e nesses cultos existem algum tipo de rituais, principalmente com comidas. Então comidas são oferecidas para esses deuses, e em seguida as pessoas que estão ali então entregando essas ofertas de comida, esses sacrifícios de bebida, então essas pessoas é que se alimentam disso, né? Não quero entrar aqui nos pormenores, mas vocês podem perceber que em centros de umbanda, em terreiros de macumba, estou falando de forma bem grosseira aqui só para vocês entenderem, esses lugares onde se adoram esses deuses, esses demônios, na verdade, que estão sempre por trás dos deuses falsos, eles também requerem comida. Mas espíritos, demônios, eles não comem comida, porque eles são espíritos, ok? Assim como o nosso Deus, ele também é espírito, mas ele também pede para que você traga sacrifícios, para que esses sacrifícios sirvam de alimento, porque existe um entendimento espiritual fortíssimo sobre isso, de que aquilo que se coloca diante de Deus, aquilo é então... há uma transferência espiritual para aquilo, de para quem você está servindo aquele alimento, né? Então, é um outro assunto que a gente pode tratar num outro momento, mas percebam que é o que Deus fala desde o Velho Testamento, e ele traz à tona até os últimos dias, até o Apocalipse, até o alerta que ele traz para a igreja nos últimos dias, de que esse é o pior pecado, porque você está então levando para a tua intimidade, para o teu relacionamento, uma adoração para outros deuses. Então vamos estar bem atento a isso, orem ao Senhor, verdadeiramente busquem ao Senhor nesse quesito, percebam que a quem vocês realmente têm adorado com as suas vidas, com as suas ofertas, com tudo aquilo que vocês têm entregue ao Senhor. Rejeitem todo tipo de idolatria, rejeitem todo tipo de relacionamento que foge do teu relacionamento com o Deus verdadeiro. Então não se relacione com nada, com ninguém que te tire do relacionamento com Deus, porque isso vai fazer com que a igreja esteja então atenta e alerta a essas chamadas de Deus para todas as igrejas nos últimos dias. Então, era esse versículo que eu queria mostrar para vocês. Lá em Jeremias falou muito claro, e é o único lugar onde fala exatamente como Deus coloca, como Jesus coloca aqui em Apocalipse também. Versículo 24, então, foi daqui que nós paramos semana passada, mas eu precisava colocar esses quesitos, né, que a gente passou batido. Diz assim: aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Então Jesus aqui, agora ele troca, né, com quem ele está falando. Até o versículo 23, ele está falando com aqueles que ouvem, aqueles que adoram outros deuses dentro da igreja, aqueles que estão seguindo os ensinos de Jezabel, aqueles que estão se destruindo, né? Fazendo sacrifício a outros deuses e comendo e tendo toda a imoralidade sexual. No versículo 24, ele está falando agora com a mesma igreja, com o mesmo povo que está em Tiatira, que também é a igreja de Cristo, porém ele diz assim: aos demais
Então, aqueles que não estão no grupo da Jezabel, aqueles que não estão dando ouvidos à doutrina de Jezabel, a palavra é clara, né? Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Então, na verdade, assim, Jezabel, ela vai levar o povo de tal engano, de degrau em degrau, que eles vão começando a se aprofundar tanto nesses ensinos dela, eles vão achando que como igreja eles estão, na verdade, conhecendo as coisas de Deus, ou conhecendo, na verdade, o falso, mas, na verdade, eles estão justamente se aprofundando no falso. E Deus está dizendo que aqueles que, então, não estão ouvindo essas doutrinas, se apegando a esses ensinos, existe algo reservado para esses. Existe uma galera que está ali dentro da igreja, mas que não está se contaminando com todos esses ensinos. Justamente aquelas pessoas que elas sabem qual é o papel delas como filhos de Deus ali dentro da igreja, e elas estão mais interessadas em ouvir a voz do Espírito através do seu relacionamento pessoal, e essas pessoas, elas realmente estão no meio, mas elas não se contaminam com aquilo que está sendo colocado na mesa. Elas sabem que mesa elas devem sentar-se para comer. Então, essa é a igreja que está dentro da igreja, né? Esse é o povo de Deus que está no meio do povo de Deus, que está se prostituindo aí com outros deuses, né? E aí ele fala muito claro que aqueles, então, que não seguiram a doutrina dessa falsa profetisa, que não seguiram essas falsas doutrinas que estão sendo colocadas para a igreja, existe, então, uma recompensa para esses. Nós vamos ver aqui. E aí ele diz muito claro aqui para nós o que ele enfatiza. Olha só como ele termina o versículo 24, e nós vamos ler um outro texto que vai falar para nós do que Jesus está falando aqui para a igreja de Tiatira. Diz assim, aqueles que não aprenderam, né, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, eu digo, não porei outra carga sobre vocês. Então Jesus está dizendo que ele não vai pôr outra carga sobre os filhos de Deus, sobre os irmãos ali em Tiatira, ou sobre a igreja de Cristo na terra. Ele não vai pôr outra carga que já não foi colocada. Já existe uma maneira de se servir como cristão. Já existe uma forma que os apóstolos instituíram para que a igreja caminhe em santidade. Existe tudo isso. E qual que é essa forma, então? A palavra fala para nós muito claro aqui, ó. E a gente vai ler o texto onde fala sobre isso. Tão somente, versículo 25, apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Ué, o que eles têm que eles podem se apegar, que eles podem ficar firmes nesses ensinos, nesses fundamentos, até que Jesus venha? Então Jesus está dizendo assim, até que eu venha, vocês já têm uma doutrina, um fundamento, uma maneira de servir a Deus, que vão fazer com que vocês não se contaminem com esses falsos ensinos. E eu quero que vocês vão comigo para Atos, capítulo... Vou pegar aqui para vocês. Atos, capítulo 15. Deixa eu pegar o texto aqui que eu já vou falar para vocês. Deixa eu pegar onde eu anotei aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28. É isso mesmo. Atos 15, 28. Vamos ler um pouquinho essa passagem aqui. Quem estava comigo no estudo de Atos dos Apóstolos vai lembrar bem dessa passagem e vocês vão saber do que a gente está falando. Quem não leu, pode pegar esse texto e dar uma lida no texto em geral, para que você então se familiarize com o que está acontecendo. Mas eu vou tentar falar um pouquinho mais. Atos, capítulo 15, versículo 28. Mas eu quero ler um pouquinho acima. Então, nós vamos começar no 22 para dar o contexto. Atos, capítulo 15, a partir do verso 22. Vamos ler aqui para a gente entender o contexto, para que a gente não se perca ali na passagem e entenda do que está se falando.
Primeiro, deixa eu dar o pano de fundo para a gente entender. A igreja já começava a expandir os seus territórios, né? Os apóstolos, Pedro, Tiago, João, o próprio apóstolo Paulo aqui já também está avançando com a igreja, e eles começam a pregar o evangelho ao redor da nação de Israel ali, e eles já estão chegando em lugares onde a maioria das pessoas que estão se convertendo são gentios, são não judeus, né? Pessoas que não seguiam o judaísmo, que não eram judeus legítimos, mas eram gentios, povos de outras terras, de outras nações, de outras etnias, né? E então, o que está acontecendo? Agora os judeus, eles estão alvoroçados, estão criticando que gentios e judeus podem servir a Deus agora em liberdade, podem servir a Deus juntos, sem seguir as mesmas regras. Então, o que os judeus queriam? Os judeus queriam que os gentios que se convertessem não ao cristianismo, mas ao judaísmo. Eles queriam que os cristãos, os novos convertidos, eles tivessem a mesma doutrina, os mesmos costumes, as mesmas leis que os judeus tinham, né, como povo de Deus. Então, eles achavam que todo cristão deveria, então, se tornar um judeu legítimo, com todas as leis da Torá e com todos os costumes que Deus havia determinado para os judeus. Mas os apóstolos, então, entendem que isso é impossível, porque é uma carga, se é difícil para o próprio judeu, como judeu, carregar, que dirá para o gentio, que não nasceu dentro da cultura do judaísmo, não tem essa cultura desde que nasceu, são povos de locais diferentes, com culturas diferentes, e eles entenderam a graça, porque já tinham todo um caminhar com Cristo e já tinham entendido o que era o evangelho, o que eram as boas novas. Por isso que Jesus está dizendo para a igreja de Tiatira que ele não iria colocar uma carga maior do que aqueles já tinham naquele momento. Então já havia um ensino, já havia um fundamento sido colocado sobre a igreja de Cristo, sobre a terra. E Jesus não vai contra, porque ele é aquele que realmente direcionou a igreja no início de como ela deveria agir. Então, eu acredito muito que o Espírito Santo, ele realmente tenha direcionado toda a palavra de Deus, e não fica diferente aqui em Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos, então, decidem o que eles vão fazer com a igreja que está se formando ao longo dos lugares ali da terra, os cristãos que estão se convertendo, os gentios que estão se convertendo a Cristo, tem uma nova lei, uma nova doutrina para eles. Então, eles fazem toda uma discussão lá, Atos 15 vai falar sobre isso, o Concílio de Jerusalém. Se você não leu, leia a passagem inteira, e aí você vai entender que a partir do versículo 22, o que vai acontecer? É um resumo, então, como se fosse uma cartilha de como é que os novos cristãos, os novos filhos de Deus, gentios e judeus, deveriam então agir, deveriam se portar. E é sobre isso que Jesus está falando para a igreja de Tiatira, de que ele não colocaria um peso maior do que aquele que já tinha sido instituído para eles. Vamos ler então o que a palavra de Deus diz, vocês vão entender perfeitamente por que Jesus diz que ele não vai pôr outro peso sobre a igreja de Tiatira. Diz assim, Atos, capítulo 15, versículo 22. Então, os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta. Então, esses irmãos decidem, junto com os apóstolos, junto com os presbíteros, pessoas que já estão ali em Jerusalém para essa reunião. Então, eles se reúnem para discutir o que vai ser decidido para a igreja, para os gentios que estão sendo agregados à igreja, que estão servindo a Deus, estão se convertendo a Jesus junto com os judeus, ok? Então, eles enviam essa seguinte carta, versículo 23. Com eles enviaram a seguinte carta. Os irmãos apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia,
Então, eles enviam essa carta para essa região. Então, os apóstolos estão enviando essa carta. Saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Então, eles, muito provavelmente, eles enviam esses outros irmãos junto com Paulo e Barnabé para dar certeza, para confirmar que essa carta era a decisão desse concílio, desse primeiro concílio que aconteceu entre a igreja, para que a decisão que esses homens tivessem tido lá, nesse concílio em Jerusalém, então fosse algo acatado pela igreja ao redor dessas regiões, que a igreja já estava avançando bastante, já tinha chegado bem longe já a pregação dos apóstolos, ok? E aí eles decidem o que é que a igreja precisava seguir. A igreja precisava seguir todo o Velho Testamento, a igreja precisava seguir todos os ensinos da Torá. O que a igreja, os gentios e os judeus convertidos agora precisavam então seguir como doutrina, como regra de fé, para ser considerado cristãos, para estar como igreja? Versículo 28, que é o importante para nós aqui. Pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Então, eles enfatizam, e o Espírito Santo é muito poderoso, que ele mesmo inspire esses homens a escrever que pareceu bem ao Espírito Santo que estava habitando naqueles homens, e aqueles homens, o que é que eles tinham então que colocar sobre a igreja? Como é que a igreja então deveria se comportar? Quais eram as práticas que a igreja precisava agir de acordo com as doutrinas de agora, segundo a doutrina de Cristo? Então, era o Espírito Santo que estava impulsionando esses homens. Versículo 29 começa então as regras que a igreja deveria seguir a partir de então. Que se abstenham de comidas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem evitar estas coisas, que tudo lhes vá bem. Então, percebam que depois de uma reunião de presbíteros, de apóstolos, de líderes das igrejas ali em Jerusalém, depois que eles discutem todos os assuntos possíveis que estavam sendo levantados como doutrinas que deveriam ser colocadas na igreja, essa é a decisão que pareceu bem ao Espírito Santo, porque esses homens estavam totalmente guiados pelo Espírito Santo, e aos presbíteros, aos apóstolos, a todos aqueles que estavam reunidos ali. Então, num consenso, numa reunião, no final dessa reunião, eles chegam a essa questão de que sobre os gentios, sobre a igreja que estava nascendo ao redor da terra, esses seriam os costumes, a carga, o que eles deveriam fazer para ser considerados cristãos nesse momento. Então, o que é? Vamos ler novamente o versículo 29. Que se abstenham de comidas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Então, a palavra está sendo clara aqui para nós, o que está sendo proibido para a igreja que está nascendo na terra. E percebam que depois de quase 70 anos, 80 anos, em que o evangelho então está avançando, João está escrevendo isso aqui por volta do ano 96, 95, 96 depois de Cristo. Então nós temos aí um avanço mais ou menos de 70 anos depois desse primeiro concílio. Eles estão justamente, Jesus está novamente enfatizando para a igreja de Tiatira de que o peso que eles deveriam se preocupar era o que já tinha sido deixado pelos apóstolos. Jesus está dizendo, olhe para a cartilha que vocês receberam dos apóstolos.
dos meus servos, daqueles que eu treinei para avançar com a igreja. Percebam que é a palavra de Deus que está sendo então enfatizada aqui para nós hoje. Naquela época, eles não tinham esse livro totalmente pronto como nós temos na nossa mão hoje, mas eles tinham essas cartas, eles tinham esses ensinos que tinham sido dados justamente por aqueles que viveram, que estiveram com Jesus durante todo o seu ministério. Então, os apóstolos tinham colocado um bom fundamento, um bom ensino para essas igrejas. E, infelizmente, esses falsos profetas, esses falsos mestres, eles estavam querendo tirar o povo desse foco. Existia uma cartilha a ser seguida, e essa cartilha tinha que ser seguida para que o povo andasse bem com Cristo. Então percebam que Jesus está dizendo exatamente isso para a igreja de Tiatira. Ele está dizendo assim: não porei outra carga sobre vocês. Eu não vou pôr outra carga. Já tem uma cartilha dada, já tem uma observação que vocês têm que ter como igreja. Então, se você lê Atos 15, 28 e 29, você vai saber o que é que você tem que seguir. Então a igreja tinha esses ensinos muito claros, e se não tinha, tinha que se voltar para esses ensinos, tinha que se ler novamente essas cartas para aprender com os apóstolos. Esse era o fundamento que essa igreja tinha. Então Jesus está sendo claro: vocês sabem o que é que foi decidido com os meus apóstolos, com os meus primeiros presbíteros, o que é que eles decidiram que a igreja deveria seguir como sã doutrina, como ensinos que o próprio Cristo trouxe, de que eles deveriam se abster de comida sacrificada a ídolos, da carne de animais estrangulados, do sangue e da imoralidade sexual. Percebem como a palavra se completa? Percebem como Deus traz exatamente os mesmos ensinos, as mesmas doutrinas, a mesma correção, o mesmo fundamento. A palavra de Deus ela não entra em contradição. Então, quando a gente analisa os versículos, a gente percebe que Jesus está falando sempre das mesmas coisas que a palavra de Deus já falava desde o tempo dos profetas no Antigo Testamento. Então, mais uma vez, o que é proibido, o que é então colocado como regra de fé para a Igreja de Cristo na Terra, é praticamente as mesmas doutrinas que foi colocada para os judeus no Antigo Testamento. E o principal deles é a imoralidade sexual e a comida sacrificada a ídolos. Então, mais uma vez, eles estão dizendo: se vocês se sentarem à mesa com Cristo para ceiar, mas também sentarem à mesa dos ídolos para adorar outros deuses, fazer outros ídolos para vocês, vocês estão cometendo o mesmo erro do Antigo Testamento, dos filhos de Deus, dos judeus, que também cometeram esse tipo de imoralidade, que se contaminaram, que se prostituíram com outros deuses. Então, para mim, o assunto é o mesmo, e praticamente ele está sendo repetido de formas diferentes, de maneiras diferentes, mas enfatizando e nos lembrando das mesmas práticas, das mesmas coisas que nós não devemos nos contaminar. Para mim fica claro isso, não sei se para vocês, mas meditem nesses versículos aí, voltem o vídeo, parem o vídeo, leiam de novo, vocês vão perceber do que Jesus está falando e o que a palavra de Deus está falando. E aí ele termina, no versículo 25, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Então existe uma doutrina já instituída pelos apóstolos, que é a própria palavra de Deus, essas profecias, esses ensinos que o apóstolo Paulo, que Pedro, que Tiago, que João, que Mateus, que Lucas, que tantos realmente estiveram aos pés do Senhor Jesus ou aos pés dos primeiros apóstolos e que aprenderam da fonte. A igreja tem, queridos, um norte. A igreja tem uma regra de fé a seguir. A palavra de Deus ela é muito objetiva para nós, ela é muito clara, mas nós precisamos meditar na palavra, estudar a palavra. Através disso nós vamos ter tranquilidade para caminhar como cristãos. Agora, se eu quiser simplesmente me alimentar da doutrina de Jezabel, ou de Balaão,
ou dos nicolaítas, eu vou com certeza cair nesses pecados que no Velho Testamento os judeus caíram e no Novo Testamento que a igreja tem caído nas mesmas falsas doutrinas. Então, esse é o alerta de Jesus para essa igreja. E aí ele começa agora os elogios, as promessas, né? Os elogios, as promessas. Então ele diz assim, 26, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Queridos, a igreja de Tiatira, assim como todas as outras igrejas, recebem promessas tão poderosas. Por quê? Porque, na verdade, a principal promessa aqui é que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque todos aqueles que vencerem e forem fiéis até o fim, eles serão salvos. Essa salvação, essa autoridade sobre as nações, todas essas promessas que estão sendo feitas no final de cada uma dessas cartas diz respeito a uma igreja que vai estar preparada para a vinda de Jesus e que vai estar então com Cristo reinando no milênio. Nós vamos perceber em todas as cartas que a promessa é para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Até o fim, que fim? Até o fim, que é a volta de Cristo. Então, na volta de Cristo, o que Cristo mais espera é que a sua noiva esteja pronta, esteja preparada para a sua vinda, porque na sua vinda ele vai então tomar a sua esposa, ele vai ter esse casamento, as bodas vão acontecer e nós vamos poder estar com ele reinando durante o milênio. Percebam que ele está falando justamente de um reino que vai ser estabelecido a partir da sua vinda, a partir do fim, e nesse reino ele quer que a igreja de Tiatira e que todas as outras igrejas, porque isso está no contexto das outras também, aqueles que perseverarem até o fim, então vão reinar com Cristo. Nós vamos estudar isso ao longo do Apocalipse, porque vai falar desse reino, vai falar desse lugar em que os filhos de Deus, que então ressuscitarem primeiro, nessa primeira ressurreição, que é na volta de Cristo, eles vão então ser aqueles que vão ser o reino milenar de Cristo. É aqueles que estarão com Cristo durante esse reinado de limpeza, de juízo sobre a terra, de instituição do reino de Deus completo sobre a terra. Por isso que Jesus está dizendo assim, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Queridos, a terra vai permanecer como ela é. E a restauração de todas as coisas vai começar a acontecer a partir da volta de Jesus. Ele vai pôr o seu trono em Jerusalém, em Judá, ali no Monte Sião, e a partir dali Jesus vai governar toda a terra. E nós vamos ser a igreja gloriosa, aqueles que se prepararam e que agora são o seu povo escolhido, para ajudar nessa restauração. Então, a primeira ressurreição fala